Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Volto a essa tribuna, senhor presidente, para falar um pouquinho da nossa economia. Economia que continua a desejar, não está numa situação boa, é só conversar com as pessoas nas ruas para saber que a situação econômica é muito delicada, o nível de emprego continua caindo, muitas pessoas desempregadas. E só não está pior por conta do resultado positivo da boa safra e do bom desempenho do agronegócio brasileiro nesse ano. Mais uma vez, é a agropecuária, o agronegócio que sustenta a economia do nosso país. Ainda temos que aguardar os números oficiais, mas a tendência é de um crescimento de 0,9% do PIB no primeiro trimestre do ano, após 8 períodos consecutivos de taxas negativas. Esse resultado será alcançado mais uma vez graças exatamente ao bom desempenho do agronegócio brasileiro, com um salto que pode chegar de 6% a 8% de aumento nesse primeiro trimestre do ano 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, por conta da super safra desse ano. A super safra que é medida sempre 2016 e 2017, que encerra agora em junho. A expectativa é um crescimento de até 4% da safra deste ano agrícola em relação ao ano anterior, a safra 2015-2016. Esse bom desempenho mostra a solidez e a força do agronegócio brasileiro, que mesmo com uma crise econômica que o país atravessa e também com a crise que foi gerada na Operação Carne Fraca, desencadeada em março desse ano, apesar disso, o agronegócio brasileiro vem contribuindo para resultados positivos na balança comercial desse ano e para a retomada do crescimento do país, que certamente se tornará em breve o maior produtor de alimentos do mundo, aumentando sua participação no agronegócio mundial dos atuais 7% para 10%, assim como se programa o Ministério da Agricultura, se programa e trabalha para alcançar essa meta, de chegarmos a produzir 10% de toda a produção de alimentos. Os números da agropecuária reforçam o aumento da produção e da geração de empregos no campo. Além disso, a retomada das compras de maquinário após a liberação de recursos para programas federais de financiamentos está influenciando também a retomada do crescimento da indústria, que nesse primeiro trimestre cresceu 0,6% em relação ao mesmo período de 2016. É um resultado muito pequeno, mas indica que pelo menos parou de cair e começa lentamente um crescimento, muito lento. Nós esperávamos um crescimento maior, mas com o juro da maneira que está, não dá para se ter uma expectativa de crescimento maior. Ainda é um crescimento tímido da indústria, do setor produtivo como um todo, e esperamos uma mudança na política econômica do governo com relação e redução dos juros, para que a retomada do crescimento da nossa economia possa ocorrer de forma gradativa e sustentada. O Estado de Rondônia, que tem crescido em média 5% ao ano nesta última década, tem dado sua contribuição para o fortalecimento e a expansão da agropecuária brasileira. Além do fortalecimento da agricultura familiar, que é responsável por quase 80% da produção do campo em nosso estado, a estimativa da produção de grãos para a safra 2016 e 2017 de Rondônia é 1,6 milhão de toneladas. O crescimento deverá ser acima de 2% em relação à safra anterior. Rondônia vem mantendo as áreas de produção em constante avanço graças aos investimentos em tecnologia
e a recuperação das áreas degradadas com a agricultura por meio da integração lavoura, pecuária e floresta, ou suas variantes, como plantio direto e as ações do governo em prol do aumento da produção. E nós temos tido um aumento da produtividade, da produção em Rondônia, sem um aumento da área de plantio, mas sim pela produtividade na área já transformada, na área já desmatada. Destaco o bom trabalho que vem sendo desempenhado pelo secretário da Agricultura, nosso amigo, parceiro Evandro Padovani, que está fazendo uma gestão muito importante à frente da Secretaria da Agricultura do Estado, dinamizando e diversificando as atividades agrícolas em todo o Estado de Rondônia. Uma ação direta do governo do Estado, através da SEAGRE, que contribuiu para que esse cenário foi a redução da alíquota do ICMS sobre os fertilizantes fabricados no Mato Grosso especificamente, que caiu de 8,4% para 2,2%. Então, é uma alíquota bastante reduzida, que tem incentivado as pessoas a utilizarem essa tecnologia para melhorar a sua produtividade. Antes, os produtores do Estado tinham que buscar o produto em estados mais longes, como Paraná, Rio Grande do Sul. Dessa forma, nós podemos nos abastecer dos fertilizantes produzidos no estado do Mato Grosso, que passam a ser competitivos em função da redução da alíquota do ICMS. A soja e o milho permanecem como principais culturas produzidas em Rondônia. Os dois produtos correspondem a mais de 90% do que é produzido no nosso estado. A soja deve alcançar uma produção acima de 820 mil toneladas. Para o milho, a estimativa é aproximadamente 650 mil toneladas, distribuídas entre a primeira safra e a segunda safra. Atualmente, Rondônia tem o 6º maior rebanho bovino do país, com 14 milhões de cabeças de gado, e é o 4º maior abatedor e exportador de carne bovina do país. Cerca de 300 mil toneladas ano é a produção de carne e exportação de carne de Rondônia. Em 2016, Rondônia bateu o recorde no abate de bovinos, no total de 3 milhões de animais, inspecionado pelo MAPA e pela Idarom, um crescimento de 11% em relação a 2015. A expectativa é que o crescimento esse ano seja aproximadamente 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Rondônia é o maior produtor também de peixes nativos da bacia amazônica. Em 2015, segundo os dados consolidados do IBGE, o Estado produziu mais de 84 mil toneladas de pescado e atualmente exporta pirarucu, pintado e tambaqui para 17 estados, especialmente para o Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e outros estados que importam o nosso pescado de Rondônia. A diversidade da produção agrícola de Rondônia e a grande capacidade de expansão da produção e da produtividade em nosso estado serão tema desta 6ª edição da Rondônia Rural, a nossa feira de inovação e tecnologia para o campo. A Rondônia Rural Show será realizada entre os dias 24 e 27 de maio na cidade de Paraná, que está localizada no centro do estado de Rondônia, em um novo espaço que foi preparado especialmente para abrigar as estruturas de negócios, os espaços para os expositores e as experiências tecnológicas, como o projeto piloto do Sistema Integrado de Produção de Alimentos pela Agricultura Familiar, que é uma das boas novidades para essa edição, aproximando dessa forma as tecnologias disponíveis no Brasil para os nossos agricultores, principalmente os agricultores da agricultura familiar, que é a base da economia do nosso estado de Rondônia, que precisam dessa tecnologia à sua disposição. E o governo faz esse trabalho, produz essa feira, é uma feira de negócios, uma feira de trabalho, aproximando a tecnologia do nosso país aos agricultores, através também de financiamentos e programas do governo federal, programas do governo estadual, para que nós possamos melhorar a produtividade do nosso estado. Aumentar a produção agrícola, aumentar a produção de alimentos, sem precisar aumentar o desmatamento no estado de Rondônia.
o trabalho é exatamente o inverso. Nós começamos já a fazer reflorestamento, dessa forma aumentando a produção através da produtividade. A expectativa é de que tenhamos mais de 200 mil agricultores, principalmente da agricultura familiar, visitando esta feira para ter acesso a todas essas novidades, a todas as informações, e muitas palestras serão feitas na Rondônia Rural. Chama-se Rondônia Rural Show, mas o show é exatamente o agronegócio, é o trabalho junto ao agricultor, trazendo os agricultores de todos os municípios do estado para participar desta feira, que é a feira mais importante do nosso estado de Rondônia. Destaco a importância da feira para a maioria dos visitantes, que é da agricultura familiar, base da economia de Rondônia, que gera mais de 80% de tudo que se produz no nosso estado, é exatamente através da agricultura familiar. Portanto, fica aqui o nosso convite para que todos prestigiem a feira e façam bons negócios e possamos, de fato, aumentar a nossa produtividade. Aproveito a oportunidade para destacar a importância de votarmos com urgência a medida provisória 759, que trata da regularização fundiária. É um tema recorrente nosso aqui no plenário, não só no plenário, mas nas comissões, principalmente na Comissão da Agricultura. Nós precisamos levar o documento aos nossos agricultores, fazer com que ele tenha o documento da sua terra, é uma questão de cidadania. E só assim nós vamos aumentar ainda mais a produção agrícola, a produção dele. Muito obrigado, senhor presidente. A medida provisória 759, ela é importante para a regularização fundiária. Essa é uma questão da maior importância para o desenvolvimento da agricultura de Rondônia, pois levará segurança jurídica aos proprietários de imóveis rurais que ainda não possuem o título definitivo das suas terras. Uma emenda importante que apresentei e foi aprovada na comissão mista, que trata das transferências das terras da União para os estados de Rondônia e de Roraima, para que os estados possam administrar essa regularização fundiária, para que eles possam fazê-la diretamente, sem depender da União. Entretanto, entendo que essa descentralização dará mais agilidade para os procedimentos da regularização fundiária, o que certamente será bom para os agricultores, para os poceiros e assentados, como também para os estados e para a União. Outra emenda que nós colocamos e também foi aprovada é que trata do valor da terra a ser paga pelo agricultor, pois o valor que estava fixado era um valor muito alto. Nós conseguimos uma redução grande, perto de 80% de redução, para que o agricultor possa ter o documento da sua terra e ter condições de pagar por ela. Isto é uma questão de cidadania e eu entendo que é um dos passos mais importantes que estamos dando no estado de Rondônia para nós melhorarmos ainda mais a economia do nosso estado. Aproveito para comunicar que nos próximos dias 18 e 19 de maio estaremos realizando mais uma diligência da Comissão de Serviços de Infraestrutura nas rodovias federais 364 e 425. Faremos, além das diligências, duas audiências públicas, uma no dia 18 em Vilhena e outra no dia 19 em Juína. Nós iremos a Ji-Paraná, onde vamos percorrer de carro até Pimenta Bueno, visitando a 364, que continua numa situação bastante delicada. Fica aqui mais uma vez um apelo para que o DENIT inicie rapidamente a restauração da BR-364. Ela está quase que intransitável entre Vilhena, Pimenta Bueno, de Ji-Paraná a Ouro Preto a Ariquemes. A duplicação urbana de Ariquemes está já quase com atoleiros na BR-364. Então, fica aqui mais uma vez um apelo para que o DENIT resolva
em definitivo essa questão da BR-364. Aliás, resolver em definitivo é a questão da duplicação, que será feita uma concessão para que isso aconteça. E a partir daí nós entendemos que o que nós estamos atravessando já há algum tempo, a cada chuva, a cada fim de chuva, a BR se acaba e os buracos aparecem. Eu entendo que com uma concessão, uma manutenção constante, nós não teremos mais esse problema, até porque a expectativa é de termos a duplicação da BR-364. Então, esse é o grande desafio que nós temos, portanto, estaremos em Pimenteiras, em Cerejeiras, em Colorado, em Vilhena, em Juína, com o senador Raupp, fazendo essa diligência, junto com técnicos do DENIT, para que a gente possa cobrar com mais efetividade, mostrando os problemas que nós temos na 364 e na 435 e também na 174, ligando Vilhena a Juína. Aproveito a oportunidade, senhor presidente, para comentar rapidamente sobre todo esse imbróglio que nós estamos vendo acontecer na política do nosso país, com relação a depoimentos, ao que está sendo feito através do Ministério Público Federal, na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal, a imprensa noticiando todos os acontecimentos. E nós vimos essa semana um depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba, que eu entendo que ocorreu dentro da normalidade. O que eu quero pontuar, presidente, é a importância das instituições funcionando. O presidente foi bem recebido em Curitiba, foi recebido com respeito, também agiu de forma respeitosa com relação ao judiciário e as instituições, dessa forma, fazem um trabalho independente. Eu entendo que esse é o ponto importante de toda essa situação que nós estamos vivendo. É claro que não gostaríamos de estar passando por uma situação como essa, mas é importante se destacar que no Brasil, a democracia está fortalecida e as instituições estão fazendo o seu papel. O Congresso trabalha, votamos as reformas, uns votam a favor, outros votam contra. Eu sou totalmente contra a reforma da Previdência. Eu entendo que não é o momento de aprovarmos essa medida, até porque, um tempo atrás, nós votamos uma pequena reforma na Previdência, Vossa Excelência lembra, onde foi aprovado aqui 85 anos e 90 anos. 80, 90, 80, 95. 85, 95. 85, 95, progressiva até 100 anos. Então, isso está em vigor. Então, é uma medida que foi muito bem debatida e discutida e que ela precisa ser observada. Então, essa reforma, ela sustenta o equilíbrio das contas a médio e longo prazo. Portanto, nós não precisamos de uma reforma da Previdência nesse momento. No futuro, talvez, quem sabe, mas deixa para o futuro. Nesse momento, eu entendo que ela está muito bem do jeito que está. Então, mas o importante o que eu quero colocar é que as instituições estão trabalhando. Aquelas pessoas que são a favor do presidente Lula estiveram nas ruas em Curitiba, quem era contra também estiveram nas ruas e nada de mal, de ruim aconteceu, muito pelo contrário. Isso mostra que o Brasil está amadurecendo e que a nossa democracia está fortalecida. Isso é, para mim, da maior importância nesse momento no nosso país. E ano que vem nós teremos eleições e a população saberá julgar muito bem quem é culpado, quem não é culpado e saberá separar o joio do trigo. Essa é a grande expectativa que nós temos, exatamente são as eleições de 2018. Aproveito a oportunidade para desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, agora no próximo domingo, dia 14, em nome da minha mãe, Dona Nair, da minha esposa, mãe do Assis Neto, em nome das duas, felicito todas as mães brasileiras e esse Dia das Mães seja com alegria, uma reunião em família, que possamos viver em harmonia com as nossas famílias, as famílias que são a base de toda a nossa sociedade brasileira. Então, desejo a todas elas um feliz Dia das Mães. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.